Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Amém. Igreja, Deus tem uma palavra para nós esta manhã. Para você que está chegando através das redes sociais, esta é a oportunidade de você estar acompanhando conosco. Eu peço que abra as suas Bíblias no Salmo 42. O pastor que antecedeu, ele falou sobre acalmar a alma, sobre fazer o ímpeto da alma na espera. Eu peço para você que pode, se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos falar exatamente disso, o anseio da alma. Aleluias. Tema da mensagem: um cântico de alegria em lugar de lamento. Nós vamos ler os versículos de 1 a 5, que diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar pela oportunidade que nós temos nesta manhã de estar ouvindo a tua voz mais uma vez. Já podemos ouvir de tantas formas, através de louvores, através da ministração de oferta. Pai, nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Para tanto nós pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade desde agora sobre a vida do pregador, que ele possa estar falando, e assim como visitou a minha vida, ministrando coisas tão grandiosas que eu não pude me conter e eu tive que me render diante da tua palavra, continua nesta manhã falando mais alto a cada coração que aqui veio. Eu não sei, meu Deus eterno, pelo que essas vidas têm passado. O que eu sei é que se estão aqui é porque estão sedentas do Senhor, Pai. E como diz na tua santa palavra, o Senhor de maneira nenhuma dispensa vazio aquele que vem a ti. Então eu peço, tenha liberdade nessa manhã, e se caso houver barreiras, aquilo que não provém de ti, que o Senhor derrube por terra agora, mas que haja liberdade ao teu Espírito Santo. É tudo que nós pedimos, desde já te agradecemos. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja Deus. Esses salmistas, ou melhor, esse cântico foi composto pelos filhos de Corá, e eles mostram aqui o anseio da alma deles, e é algo profundo, é algo que eles naqueles dias não estavam sabendo lidar, talvez como eu e você não sabemos lidar com os nossos anseios também. Em momentos de angústia, em momentos de debilidade, a gente fica meio que, desesperado. Esta é a palavra. Porque olha só como ele começa dizendo lá: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir lá no Discovery Channel, um cervo, porque é um dos animais que é presa fácil de predadores. Ele tem um odor característico que a cerca de 1 quilômetro, o seu algoz pode notá-lo, o seu predador pode notá-lo. A única defesa que ele tem é buscar por um lago, onde ele pode se jogar, e maquiar esse odor. O seu predador até pode chegar perto dele, mas ele fica confuso, porque o odor dele some. Ele mergulha por inteiro, ele fica somente com o focinho para fora da água, e ali ele consegue se livrar. E é inevitável caminhadas longas, porque ele tem que migrar de um canto para o outro.
E sempre que ele percebe a presença de um predador, ele fica ansioso por encontrar águas onde ele vai poder se esconder e passar despercebido pelo seu predador. Fala de um momento de agonia, um momento de fuga. E às vezes, quando estamos angustiados, como estamos apreensivos com algo, é assim que nós nos sentimos. E a gente tenta preencher quando estamos lá fora, ou quando estamos no mundo, como não conhecemos a presença de Deus, a gente tenta preencher essa falta com tantas coisas. Muitos vão para um bar, um copo de bebida, outros com entorpecente, outra pensa, se eu fizer uma viagem, outros, se eu fizer de repente uma doação, como muitos ricos fazem, e não é de hoje. E é tanto que Jesus vai falar, difícil é para um rico entrar no céu, porque os ricos da época, eles faziam isso. Eles não queriam seguir ou servir a Deus no templo. Então o que eles faziam? Quando muito pecavam, eles viam que estava evidente o pecado a Deus, o que eles faziam? Uma grande doação. Um deles é bem conhecido, Antipas, foi o que construiu o templo em Jerusalém. Ele era um errante, tinha matado o próprio irmão para ficar com a esposa. Então ele achou, se eu fizer uma grande doação para os judeus, Deus vai ser benevolente comigo. E Jesus está falando, não é bem assim. Difícil é para um rico entrar achando que vai fazer isso e eu vou me agradar dele. Ele atenta ao coração. Então ele bem sabe como você chegou aqui hoje. Quando nós estamos lá no mundo, nós tentamos preencher esse vazio com tantas coisas. Mas quando nós viemos para Deus, nós começamos a descobrir que todos os nossos anseios só podem ser preenchidos pela presença dEle. E é isso que o salmista está falando, eu preciso desse Deus, a minha alma está agora bramando como esse servo, ele precisa matar a sede, eu preciso escapar desse desconforto, dessa angústia. E esses homens estão por demais angustiados, ele está dizendo, eu preciso ir até a presença de Deus. E por que eles estão angustiados? Eles começam a continuar a falar no versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei à face deste Deus? Porque quando nós estamos lá fora e buscamos, sabe, esses subterfúgios lá em copo de bebida, lá nos entorpecentes, qualquer outra coisa que se faça lá, alguém um dia chega para nós e prega, olha, vai para a igreja, que Deus pode preencher esse vazio em você. Aí nós viemos para a igreja, nós começamos a seguir, nós começamos a ouvir palavras, e de repente, sabe quando você está ouvindo palavras e parece que você não se encaixa em nenhuma delas? Você olha para o irmão da direita e da esquerda, você vê só pessoas contando bênção e você está ali, e quando que vem a minha? É isso que eles estão falando aqui. Quando que eu vou me apresentar diante desse Deus vivo que vocês estão falando? Para mim não aconteceu ainda. Eu não sei quanto tempo você tem vindo à igreja, eu não sei há quanto tempo você conhece ou ouviu falar da palavra de Deus, mas a promessa que Ele fez a você está de pé ainda. Espera. Ele está clamando aqui, olha, eu posso ouvir todas essas promessas, e quando é que eu vou me comparecer? Quando é que eu vou me apresentar ante a face desse Deus que vocês pregam? Isso está retratado no versículo 3, olha só. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? É aquele momento que você vem para a casa do Senhor, você aceita Cristo, você começa a ouvir palavras, você é discipulado, e você começa a ter fé que realmente Deus pode mudar a situação, mas a coisa parece que anda, parece que não acontece, você vê o irmão da direita, da esquerda sendo abençoado, e você nada. Aí você volta para casa, aquele seu familiar, ou de repente o seu patrão, seus amigos, olha para a tua cara e fala, onde é que está o seu Deus? Não traria aflição para a sua vida? Traria para mim, como trouxe muitas vezes. Esses homens estão aflitos. Onde está o seu Deus? Versículo 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Talvez você esteja se derramando agora diante dessa palavra, porque você está olhando para si mesmo, a sua caminhada até aqui com o Senhor, e você está falando, é isso mesmo, pastor, eu deixei tudo, eu deixei de seguir os maus caminhos, eu estou aqui, e agora eu estou me derramando aqui dentro, eu estou revendo a minha caminhada até aqui. Por quê? Olha só, ele vai explicar.
eu derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ou seja, você veio aos cultos, você participou de cada trabalho, você louvou a Deus quando a palavra foi pregada, quando a promessa foi despedida na sua vida. E por que não está acontecendo? Por que todos os dias, pastor, eu tenho que voltar para casa e pessoas a meterem o dedo na minha cara e dizer: onde é que está o seu Deus? No versículo 5 ele vai dizer: porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Sabe o que é isso? Ele está reconhecendo: um dia que eu encontrar com Ele face a face, aleluia, eu vou louvá-lo. E nós não estamos falando aqui de qualquer geração, nós estamos falando dos filhos de Corá. Quem era Corá? Corá foi um líder da congregação de Moisés. Moisés, quando institui o tabernáculo, em meio ao deserto ainda, Deus dá direcionamento a ele, para que ele separe os trabalhadores, para estar trabalhando no templo. Corá era um dos líderes dos levitas. Ele era parente próximo de Moisés, era um primo dele. E Deus então elege para chefiar os levitas. E este então começa a separar homens. Cerca de 250 homens ele tinha a seu comando para determinar sobre os serviços da casa de Deus. A diferença e a notoriedade sobre a vida de Corá e sobre os seus filhos é que eles eram músicos, especialistas em fazer poesias, canções ao Senhor. Então eles, além de chefiarem toda essa parte de serviço, quem servia, quem ficava à porta do templo ou do tabernáculo, era Corá. Um dia Deus chama Moisés no particular e diz: olha, você vai colocar Arão, seu irmão, como sumo sacerdote da minha casa. E Moisés de pronto atende, começa a preparar a estola sacerdotal, começa a chamar ourives para preparar tudo, para que ele possa servir como sumo sacerdote. Corá então, nesse momento em que Moisés se proclama a favor da proclamação de Arão como sacerdote, ele se revolta, porque ele queria ser merecido. Ele começa a falar: ô Moisés, já é demais o que você está fazendo, a gente já tem que suportar você querendo mandar na gente. Olha, é bem reconhecido, por isso nós somos escolhidos, que toda a casa de Israel é santa. Por que você que só quer eleger a sua família? Por que você está colocando Arão? Por que Miriam está sempre à frente de tudo? E por que Arão? E por que não eu? Muitas vezes nos colocamos assim também dentro de uma igreja, nos revoltando contra lideranças. O pecado e o problema de se revoltar contra uma liderança instituída por Deus, porque toda ela é constituída por Deus. É Deus quem levanta para juízo ou para benefício do seu povo. É Deus quem levanta. O problema de se levantarmos contra uma autoridade está descrito aqui. Eu quero que você abra comigo em Números, capítulo 26. Corá faz essa revolta. Ele se levanta contra Moisés. Moisés, quando ouve, essa revolta da parte de Corá, ele se lança ao chão, com o rosto em chão, e ele diz: olha, que Deus mostra então quem realmente é digno desse posto de sumo sacerdote. Faz o seguinte: chama aí a tua congregação ou a tua casa, aqueles a quem você lidera, e faz eles preparar incensários diante do Senhor. Nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor, e amanhã o Senhor vai falar quem é digno e quem não é. O grande problema de se revoltar contra a autoridade de Deus é isso. Deus vai mostrar que Ele é quem está no comando. Ainda que esteja uma autoridade instituída, quem comanda é Ele. E se você se revolta contra a autoridade, você está se revoltando contra Deus.
Olha só o que está escrito. Então ele vai lá, ele prepara o incensário, ele chama 250 homens, ele chama Datã e Abirão, que eram os líderes da revolta contra Moisés. Nós não vamos aceitar isso não, Moisés. Está pensando o quê? Quer instituir só a sua casa? Vamos serviçar seu? Não, Deus é quem instituiu. E por essa rebeldia, eles acendem o incensário. Quando é no outro dia de manhã, o que acontece? Vamos ler aqui. Essa é a contagem dos filhos de Ruben. Números 26, 9, diz assim: e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão, estes Datã e Abirão foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés, e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Não foi contra, olha, percebam, quem instituiu foi Moisés, mas aqui quem tomou a ofensa para si foi Deus. Olha só o perigo que nós incorremos quando nós vamos contra a autoridade do homem instituído aqui na terra. Toda autoridade é instituída por Deus, e quando você se revolta, não é contra o homem, é contra Deus. Olha só quem foi ofendido aqui. Eles se revoltaram contra Moisés, mas quem se ofendeu foi Deus. Quando os homens vão lá oferecer sacrifício a Deus, porque não adianta você se revoltar e você vir aqui oferecer sacrifício, se conserta primeiro, porque olha o risco que você corre. Versículo 10, e a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, foram por sinal. Eu não vou obedecer às autoridades da terra não. Esse partido de esquerda aí, é instituído por Deus. E quando você se revolta, você não está se revoltando contra o homem, é contra Deus. E de repente eu e você estamos sendo engolidos todos os dias. Aí a gente vem aqui como os filhos de Corá estão lá. Por que eu não consigo ver a Deus? Por que eu não consigo viver? Você dá vazão para as pessoas perguntarem onde é que está o seu Deus. Um revoltoso, não aceito que mande em mim. Os filhos de Corá, eles estão tão débeis nesta hora, que eles estão se sentindo como um servo em meio aos seus predadores. Não levante revolta contra o Senhor. Corá teve a paga dele. Corá, Datã e Abirão, que eram os líderes da rebelião, mais 250 homens da congregação, foram engolidos pela terra. Onde entra os filhos de Corá aqui? Versículo 11, mas os filhos de Corá não morreram. Muitas vezes, quando levantamos revolta contra a autoridade, muitos de nós até topetudo, porque fala assim, não, eu pago o preço, não tem problema, eu sou absoluto, eu não tenho problema nenhum em se revoltar contra ninguém. Tudo bem, você pode se revoltar, o problema é a consequência que fica. Porque o revoltoso aqui foi Corá, mas os seus filhos continuaram em vida e eles continuaram pagando o preço. Porque naquela época, ou até os dias de hoje, quem é expelido de uma sinagoga, ou quem é desaprovado em uma sinagoga dos judeus, ninguém se aproxima. O povo faz questão de evitar. Se ele é um comerciante, ninguém compra dele. Então pensa esses homens no meio da congregação de Israel, sendo músicos, tendo que entoar louvores ao Senhor, à porta do tabernáculo, como é que eles se sentiriam? Sendo renegado pelo povo. Sabe, as pessoas passando e apontando, olha lá o filho de Corá. São indignos de estar na posição que estão. Por que estão fazendo aí? Deveriam estar reclusos, deveriam ter sido expulsos da casa de Israel. Quem sabe eu e você nesta manhã buscamos redenção no Senhor, viemos até uma casa como essa e tem alguém apontando, dizendo, não são dignos. Por que você está fazendo? O que está pensando que é? O templo tinha várias portas. Esses homens, com os anos se passando, e eles sendo músicos e tendo que trabalhar para o Senhor, eles não se eximiram disso. Nós precisamos realmente trabalhar. Então, quando a casa do Senhor realmente é instituída, é formado o templo, esses homens são colocados para trabalhar nas escadarias do templo. Naquela época, antes da pessoa, ou antes daqueles que queriam sacrificar no templo, entrar no templo,
eles eram contemplados por louvores ainda na escadaria do templo. Eram chamados os coraitas, ou aqueles que desferiam músicas, aqueles que já vinham animando o povo na entrada. Antes de entrar no templo, o povo já entrava no templo adorando. Já pensou nisso? Pensou, ao invés dos músicos estarem aqui, está lá na porta recebendo cada um, entra motivo de alegria, você vai entrar no templo, você vai entrar na presença do Senhor. Só que o cântico desses homens não está sendo de animosidade para ninguém. Vocês bem conhecem, vamos voltar lá, Salmo 42, eles estão lá na escadaria do templo, e ele está falando aqui, ó, no começo da leitura, é um cântico masquio, é um cântico de tristeza, ele está, sabe, um cântico introvertido, cantando baixinho, talvez com a voz até trêmula, chorosa, porque eles ansiavam entrar na presença, mas a eles foi limitado estar nos degraus. Vocês vão ser porteiro da casa do Senhor. Eu não sei como é que você tem vindo a essa casa. Talvez os seus dias tenham sido como os deles. As pessoas apontando o dedo e perguntando onde é que está seu Deus. O que está adiantando você ir lá toda semana? O que está adiantando o seu sacrifício de oração? As coisas vão de mal a pior aqui dentro de casa. Aquela pessoa que você está buscando, parece que a cada dia ela se afunda mais. Onde é que está o seu Deus? E ele está dizendo que quando as pessoas perguntam a ele se perturba. Ele começa a falar com a própria, eles começam a falar com a própria alma. E esse é o cântico deles, eles estão lá, cantando, olha, por que te perturbas? Agora imagina que animosidade nós teríamos, as pessoas chegando no templo, e você está cantando uma música dessa para eles. Você já acha que as pessoas iam entrar? Eu vou entrar em nada, se eles já estão perturbados, se eles estão vivendo essa tristeza, eu não vou entrar em não. Uma palavra para mim e para você, está na hora de virar esse disco. Eu não tenho dúvida que você tem sofrido embates ainda essa semana. Eu não tenho dúvida que você tem passado por, sabe, debilidades ainda essa semana, que você pensou até em desistir. Não vou mais, Senhor, não dá mais para mim. Eu já tentei várias vezes sobre esse negócio, não deu certo. Ei, eu tenho um convite para você, muda o disco. Começa a louvar a Deus com excelência, com inteligência. Se você tem passado por pormenores como esse, eu quero mostrar o exemplo deles mesmos, os filhos de Corá. Cerca de 10 anos eles passam vivendo essa dor, vivendo essa revolta dentro do próprio povo. Sabe, coloca eles escondidos lá, eles só sabem cantar música de tristeza, essas músicas chorosas, não edifica ninguém. Só que um dia Deus bradou no coração deles, assim como está bradando no teu coração hoje. Deus te trouxe aqui para colocar certeza nova no teu coração de que a promessa dele está de pé. Aleluias! Deus visita os filhos de Corá, e agora eles têm um novo cântico na sua boca. Talvez é o que falta a mim e a você. Olha o cântico que eles têm agora na boca no Salmo 46. Abra comigo, Salmo 46. Eles ainda estão naquela angústia, só que agora o cântico mudou. Não é mais um cântico de choro, não é mais um cântico da falta da presença de Deus. Olha o que ele vai falar aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Você não está só não, Ele está com você. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Eu não sei como é que estão as suas fortalezas. Talvez você se colocou numa redoma, sabe, por tantas feridas, por tantos, sabe, desatinos que você sofreu na vida. Você se colocou numa redoma, você não permite nem que ninguém se aproxime de você para falar nada. Alguém vem falar alguma coisa, não, eu já sei. Deus está falando que de repente, se isso daí se transportar para o meio dos mares, ou seja, você perder as suas bases, Ele continua sendo o teu refúgio. Aleluia, olha o 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, aleluia, olha só que maravilha, há um rio, aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Se você é morada de Deus, aleluias, você vai se alegrar. Aleluias. Mas para isso tem que ser cidade de Deus. Você tem que permanecer firme em Deus. Morada do Altíssimo. Quando eu me torno morada, quando eu espero nele. Quando a angústia me toma de verdade, mas eu consigo esperar e ter esperança nele. Aleluias. Versículo 6. Ele vai começar a dar testemunho do que Deus já fez. E talvez nós nos esquecemos do que Ele já fez na minha e na sua vida. A palavra vai começar a dar testemunho do que Deus já fez. E Ele pode continuar fazendo na minha e na sua vida. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Não tem ninguém mais poderoso do que o Deus que você serve. Acalma o teu coração. Ah, pastor, eu já tentei. Você já tentou. Deixa Ele trabalhar agora. Porque quando Ele fala, a terra se derrete. 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não se esqueça disso. Aleluias. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que Ele está falando? Eu sou o esconderijo, venha se esconder em mim. Não fique buscando águas aí fora não, para você se esconder, como os filhos de Corá estavam, bramando pelas águas. Eu sou o teu esconderijo, eu sou o teu refúgio, venha se esconder em mim. Se esconda nas minhas promessas, nas minhas palavras. Se alegre na presença de Deus. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Salmo 47, aplaudi com as mãos todos os povos, cantai com voz de triunfo a Deus. Você tem oportunidade nessa manhã. Se alegre, alegra o teu coração, alegra a tua alma. Aplaudi a Ele, glorifica o nome dEle, se esconda nele, guarde os seus sentimentos nele. Não se deixe ou não se permita frustrar pelas suas impossibilidades. Como nós já ouvimos aqui na palavra de oferta, para Deus não existe o impossível. Tudo é possível para Deus. Aleluias. E Ele vai dizer no versículo 2, porque o Senhor Altíssimo e é tremendo, Rei grande sobre toda a terra. Não tem nada que Ele não seja soberano. De repente você olha, pastor, mas o senhor não sabe da minha luta. O senhor não sabe o que eu tenho passado na minha casa. Eu não sei, mas Ele sabe, Ele está dizendo que é maior do que essa luta. Confie em mim, se esconda em mim. Eu sou maior do que essa prova. Ele submeterá os povos e porá as nações debaixo dos seus pés. Você crê nisso? Comece a louvar e adorar ao Senhor. 4, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Ou seja, o que era promessa para Israel, também é promessa para mim e para você. Um dia nos encontraremos com Ele nas nuvens, onde Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Lá não vai haver choro, lá não vai haver pranto, somente alegria, aleluia, e cantar diante dEle, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E Ele vai dizer aqui no versículo 6, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Pastor, como é que é isso? É ser impassivo das emoções. É você vir aqui esse lugar e não por emoção levantar a sua mão e dizer eu creio. Porque tem muitos de nós que fazemos isso. Diante de uma palavra, eu falo, eu creio. Eu levanto a minha mão, eu glorifico aqui, mas passou da porta. Eu estou que nem aqueles filhos de Corá. Ó dia, ó vida, como eu sofro. Muda esse disco. A fé que é manifesta aqui dentro, você tem que levar para a sua casa.
sobre este problema, sobre essa situação que se levantou. Você olha para ele e fala: o meu Deus é maior. Eu estou refugiado nele, eu vou triunfar nele. Ele está dizendo que Deus desceu à terra com voz de júbilo e de triunfo. Sabe o que é isso? É você ganhar uma guerra que para muitos era perdida. Então você volta triunfante, com orgulho. Levanta essa cabeça, meu irmão. Para de se lamentar, para de se lamuriar pelo que você perdeu. Começa agora a tomar posse do que Deus tem para você. Ele está dizendo: chega lá com voz de triunfo, com voz de júbilo. Aleluias. Versículo 8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem povo de Deus e de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Tudo aquilo que você pensa que é grande na terra, tudo aquilo que você muitas vezes tem temido na terra, Ele está dizendo que é maior do que eles. Ele está dizendo que esses príncipes, os príncipes do mundo, os governantes desse mundo, se rendem a Ele. E por que você está rendido a esse problema? Por que você está rendido a essa situação? Porque quando essa pessoa fala algo a seu respeito, te fere tanto. Está na hora de você levar quem é o único merecedor e digno de toda a honra e de toda a glória na sua vida. Deus, começa a falar para este problema, começa a falar para essa pessoa, começa a falar sobre essa dificuldade que se levantou na sua vida. Deus é maior, eu ainda o louvarei. Ou seja, o que ele está falando aqui? Eu não estou falando uma coisa futura, eu estou falando, eu vou continuar louvando, eu ainda o louvarei. Mas o seu problema não foi sanado, continue louvando. Aleluias. Pastor, como é que eu faço isso? No versículo 48, e aqui eu encerro. Olha como é que tem que ser esse cântico. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Você vai começar a declarar agora, diante desses problemas, diante dessa dificuldade: eu sou morada do Altíssimo, eu sou cidade de Deus, eu sou o monte santo de Deus. Quem pode contra isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Deus está te pedindo nessa manhã, e falou comigo e falou com os filhos de Corá: está na hora de parar de se lamentar. Eu sei o que você perdeu, eu passei por cada momento com você, mas está na hora de se levantar dessa redoma, está na hora de sair dessa redoma e começar a triunfar sobre essa situação. Está na hora de começar a me exaltar sobre essa situação. Enquanto nós estivermos dando legalidade para este problema, ele vai continuar te sufocando, ele vai continuar te deixando sem fôlego, muitas vezes, de tanto correr de um lado para o outro. Talvez você passou por N igrejas, talvez você já foi, em diversos lugares buscando sanar esse problema, e você vai conseguir, é no Senhor. Ele está dizendo: se esconda em mim, faça de mim o teu refúgio, a tua fortaleza. É no Senhor. Guarde essa palavra, viva essa palavra a partir de hoje. Se coloque de pé.